Bem-vindas de volta ao meu canal e hoje a gente vai fazer maquiagem artística, uma sugestão da Michele Matos Carvalho mandou pra mim lá no Facebook. Então se você quiser saber como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Comecei usando esse hidratante da Nivea, o Nivea Soft, aplicando por toda a minha pele, lembrando que eu já fiz todos os passos de limpeza e agora eu tô fazendo a hidratação. Vou usar esse primer da Mary Kay, vou usar só nas áreas onde eu tenho os poros mais dilatados e já venho com a base da Bruna Tavares. E eu vou aplicando por todo o meu rosto com esse pincelzinho do Fiber. E eu tô gostando bastante de usar esses pincéis menores agora para fazer a aplicação de base, porque parece que eles colocam ali a base na medida certa em todos os pontos do rosto. Onde eu quero mais cobertura eu coloco um pouquinho mais, onde eu quero menos cobertura eu coloco um pouquinho menos. Eu acho que consigo dosar um pouquinho melhor. Vou usar esse corretivo da Luisance só nos pontos ali onde eu tenho a minha olheira, né, que é um ponto onde fica a profundidade da olheira, e vou espalhando com o mesmo pincel, tá? Tô só dando batidinhas ali para poder espalhar o produto e não deixar muito acumulado. Gente, como eu disse, a maquiagem de hoje foi sugestão de uma de vocês, então se vocês quiserem alguma maquiagem específica, é só vocês mandarem para mim, tá? Pode mandar no direct no Instagram ou também no Facebook, que eu fico à disposição de vocês, tá? Tô aplicando ali o blush da Vult, aquele rosinha mais queimado, que eu gosto bastante. E hoje eu tô aplicando na minha bochecha mesmo, não tô aplicando muito acima não, tá? Tô fazendo mais nessa região. Pego essa paletinha da Ruby Rose com esses dois tons mais escurinhos da paleta para fazer o contorno. E vou aplicando ali sempre com aquele princípio, né? Dando batidinhas para poder aplicar o produto e depois eu vou esfumando com o pincel. Esfuma bem, tá, gente? Pode esfumar, não tenha preguiça, porque o esfumado é o detalhe da maquiagem, tá? Apliquei ali também na minha região da testa, para poder fazer esse detalhe de sombra também na minha testa. E também na região da papada, que eu gosto também de aplicar só o excesso que tá no pincel, tá bom? Venho com essa paletinha da Luisance, a Glow Kit, que eu amo. Eu vou aplicar esse tom mais clarinho ali nas minhas têmporas, para poder dar aquela iluminada. Lembrando que eu ainda não selei a pele, tá? Então o iluminado ali vai ficar muito mais destacado. E é também uma dica para durabilidade. Então, se sua pele estiver molhada ainda, vai durar um pouco mais aí o brilho do seu iluminador. Bom, então, quando você quiser que o iluminador fique por mais tempo, aplica com a pele ainda molhadinha com a base. Vou dando batidinhas ali para tirar toda a marcação que tiver na região das minhas olheiras, antes de fazer a selagem da pele com o pó. Vou usar esse pó da Playboy, o número 1, que eu sempre uso. E vou ali, ó, só aplicando primeiro em volta, da onde eu ainda não passei nenhum produto em pó. Onde eu já passei um produto em pó, o contorno, blush, eu não vou passar mais pó. Então eu vou ali primeiro aplicando e depois eu vou varrendo. E para varrer esse pó, eu vou usar esse pó compacto da Ruby Rose também, que tem na minha paleta. E vou ali, ó, peguei um pouquinho e vou polindo a pele. Então eu pego mais pó para poder varrer aquele pó que tá por baixo. Isso vai fazer com que a minha pele tenha mais durabilidade, fique mais sequinha e o acabamento fique ainda mais bonito. Também já pega essa dica aí pra você, tá bom? Hora de ir para os olhos, e ali eu tô aplicando aquele corretivo da Luisance para poder deixar a minha pálpebra com a cor neutra e já começar a fazer a preparação da minha pálpebra para aplicar a sombra. Tô dando batidinhas ali com a esponjinha para tirar o excesso de produto. E hoje eu vou usar essa paletinha com esse tom mais arroxeados. Vou fazendo esses 3 pontinhos, né? Primeiro no cantinho externo,
no meio e um ali perto da sobrancelha. Vou aplicando primeiro a sombra e agora eu vou esfumando, fazendo esse formato de C. Pegando ali no início da minha sobrancelha e vindo até o cantinho externo dos meus olhos, da minha pálpebra, né? Então, eu vou ali só reforçando esse mesmo desenho. Aplico e depois eu vou esfumando. Vou usar essa paletinha da Ruby Rose também, com esse rosinha mais clarinho. E vou fazer a mesma coisa, só que aí eu não vou trazer tanto pra cima a minha sombra. Eu vou deixar aquela primeira sombra um pouco mais acima. E essa rosinha fica um pouquinho mais abaixo, mas eu vou fazer o mesmo movimento. Aplico e depois eu vou esfumando. Volto com aquela paleta e pego o tom mais clarinho que eu tenho nela. Você pode usar qualquer paleta, tá? Que tenham cores similares. Você pode fazer também esse mesmo processo, essa mesma técnica que vai dar certo, tá bom? E ali eu vou selando a parte onde eu não apliquei a sombra rosa, que é bem rente à raiz dos meus cílios e no cantinho ali próximo do meu nariz. Eu vou aplicar e vou deixar ela bem assim, no tomzinho da minha pele. Então, você pode fazer isso também com um pó compacto, que seja do tom da sua pele, ou uma sombra mais clarinha, como eu estou usando nesse caso. Hora de fazer a marcação dos cílios. Vou usar essa caneta delineadora da Ruby Rose. Olha o que aconteceu com a minha caneta. Ela acabou saindo a tampinha e assim suja toda a minha mão quando eu vou aplicar, então eu quase não uso ela, mas hoje eu resolvi usar. E aí nesse momento é só ir carimbando bem rente aos cílios para poder deixar bem pretinho. Nesse primeiro momento aí, o início deixar bem fininho. Eu vou usar esse dedinho como apoio para eu poder fazer essa marcação. E é uma maneira bem mais fácil de você ter controle da sua mão para poder fazer o delineado. É só apoiar o dedinho aí na bochecha e fazer essa marcação. Se tiver vontade de piscar, pisca, pisca e vai construindo o seu delineado, tá? Não tenha pressa. Vou usar essa paletinha da Catarine Rio com essa sombra preta da paleta. E eu vou selar esse delineador e vou fazer tipo um esfumado. Então eu venho ali, ó, vou fazer uma marcaçãozinha, como se eu fosse fazer um delineado gatinho, só que eu tô usando a sombra, tá? Não tô usando o delineador. Vou fazer ali o risquinho. E sempre para você fazer o delineado, você tenta fazer com os olhos abertos, porque aí você tem mais controle da onde vai ficar esse risquinho, tá? Fechou o olho, é só você ligar os pontos ali e fazer esse delineado bem certinho. Ali eu tô fazendo com a sombra, mas se fosse um delineador também ia ficar bem legal. Ia dar certo do mesmo jeito. Porque a minha ideia, a princípio, era fazer um delineado mais esfumado, então por isso que eu usei a sombra ali pra fazer. Mas depois vocês vão ver que eu mudei de ideia. E tá tudo bem, tá, gente? Você começar a fazer a maquiagem de um jeito e de repente vir na sua cabeça vontade de fazer de outro jeito, pode recomeçar, pode fazer de novo, não tem problema. O legal é você ter liberdade para você criar e se divertir mesmo fazendo a sua maquiagem, né? É isso que é o gostoso, a gente se divertir usando essas cores e aproveitando o máximo esse momento, que é o momento da gente se auto-maquiar. Eu fui ali esfumando, peguei um pincelzinho um pouco mais gordinho, porém chanfrado também, e fui trazendo um pouco desse preto mais pro início e fui esfumando, ó, eu fui dando uma esfregadinha nele ali para poder esfumar. Fui subindo um pouquinho esse preto e fui fazendo essa sombra preta entrar no rosa.
Peguei um pincelzinho mais fofinho de esfumar e fui ali esfumando para poder fazer esse degradê nas cores. Eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você já clicou no botãozinho de gostei desse vídeo? Se não, clica aí para poder me ajudar na divulgação. E também se inscreve no canal, tá? Se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações para receber os próximos vídeos do canal. E voltando para a maquiagem, eu vou usar essa máscara de cílios da Tango. Vou aplicar bastante máscara de cílios, tanto nos meus cílios superiores, quanto nos cílios inferiores também. Estou aplicando ali um lápis bege na linha d'água. E embaixo eu tô fazendo uma marcaçãozinha com a sombra preta, bem rente aos cílios inferiores, tá? E já vou esfumando também. Aplico e já vou esfumando. Peguei um pincelzinho maior para poder esfumar embaixo. E volto com a máscara de cílios ali, aplicando bastante nos cílios inferiores, para deixar esse cílio bem longo. E aí a careta é automática, né, gente? Não tem como fazer maquiagem sem fazer careta. Vou usar essa outra paletinha de sombras da Ludurana e vou pegar um tom mais rosinha. E vou aplicar ali abaixo daqueles tons primeiros que eu fiz, né? Que eu achei que o rosa tava muito clarinho e eu queria um rosa um pouco mais forte. E fui aplicando com aquele mesmo princípio de aplicação, como se fosse um C. E como eu já tinha ali duas sombras embaixo, eu tinha que voltar esfumando ainda mais, tá? Então eu peguei um pincelzinho limpo e fui ali fazendo esse esfumado. Vou usar um delineador em gel da Eudora, também usando o meu dedinho ali para apoiar, com esse pincelzinho meio tortinho. E resolvi fazer o delineado gatinho. Então, como eu já tinha feito aquela marcação do esfumado e depois mudei de ideia, ficou ainda mais fácil, porque eu já tinha ali um parâmetro da onde eu queria fazer essa linha. Então, eu faço sempre com o olho aberto, tá? Olha lá. Faço com os olhos abertos, vendo até onde eu quero o delineado. E depois eu fecho o olho para poder ligar os pontos do delineado. Agora é só trazer e ir preenchendo onde tiver vazio ali, não tiver o delineado. Por isso eu sempre faço a marcação dos meus cílios ali antes de fazer qualquer tipo de delineado. Do outro lado eu faço a mesma coisa e sempre com os olhos abertos, tá? E mais uma vez lembrando, o delineado é uma construção, então não adianta fazer com pressa, não adianta fazer na hora que você tiver o evento, você fazer correndo, porque não vai dar certo. Você tem que construir o delineado, então tem que ter bastante paciência para fazer. Hora da aplicação dos cílios postiços, eu vou usar esse que é mais alongado no final e um pouquinho menor no início. Faço esse movimento para ele encaixar direitinho ali, ó, em cima dos meus cílios naturais. Vejo o tamanho, se for preciso cortar, eu vou já medir e eu corto sempre, ó, no final, nunca no início. Então, se tiver que cortar alguma coisa, é no finalzinho que a gente vai cortar. Vou usar essa colinha da Macrylan, que eu já falei pra vocês que eu gosto bastante dela. É uma colinha bem baratinha, mas eu gosto bastante de usar, principalmente em mim. Para atendimento eu uso uma outra cola, mas para usar em mim mesmo eu adoro usar ela. Fecha sempre muito bem, tá? O tubinho da cola. E aí eu apliquei, ó, uma quantidade que não é nem muito nem pouco. E sabe uma dica para você deixar o seu cílio secar sem ficar esbarrando em tudo? Coloca ele no pincel, ó. Abre as cerdas do pincel e coloca ali no cantinho para ele poder secar e evita que fique
pegando em tudo quanto é canto, né? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Faço esse movimento. Usando esse movimento fica muito mais fácil de encaixar os cílios no seu cílio natural, que ele já vai estar meio que no formato, sabe? Então bem mais fácil. Vou usar esse batom da Fashion, eu acho que é Pink alguma coisa, eu não lembro o nome, eu vou deixar na descrição para vocês, tá? E vou aplicar com pincel, porque ela é batom de atendimento, então batom de atendimento eu não aplico direto na minha boca. Eu uso sempre o pincel pra ficar mais higiênico, né, gente? Biossegurança. Vou ali, ó, aplicando. E eu achei esse tom bem parecido com o tom da menina da foto, que ela tá usando também, um tom bem de rosinha, mais ou menos nessa cor, bem parecido. Faço toda a aplicação, também uso o meu dedinho como apoio para poder fazer a aplicação do batom. E agora, ó, o ponto da cola. A cola já começou a ficar azulzinha, já tá na hora de colar. Eu sempre colo assim, ó, por cima. Colo primeiro no meio e depois, com o auxílio de um espelhinho, eu vou aplicando, ó, nos cantinhos. E nunca esquecer de dar essa apertadinha para poder colar o seu cílio natural com o cílio postiço. E olha como fica muito mais fácil a aplicação. Pega ali com a pinça, coloca o espelhinho embaixo, apoio primeiro no meio, ó. E aí eu vou colando as beiradinhas. Cantinho externo e o cantinho interno. Fica muito mais fácil de colar. Anota essa dica aí, hein? Vou voltar com a sombra mais rosinha da paleta da Ludurana e vou fazer o esfumado ali na região de baixo dos meus cílios inferiores. Ficou assim a maquiagem, só falta a correção das sobrancelhas agora. Eu vou pegar essa paletinha da Catarina Hill e eu vou fazer a correção das minhas sobrancelhas com esse tomzinho de marrom mais escuro. Gente, se vocês estiverem ouvindo algum barulho estranho aí, é que minha casa está em obras, então por isso que eu tô tendo que fazer esses vídeos narrados. Mas de qualquer forma, às vezes acaba aparecendo. Ó, esse foi o resultado dessa maquiagem. Eu achei que ficou tão linda. Então vamos fazer a parte artística, né? Eu acabei esquecendo de deixar filmando quando eu tava fazendo o esboço. Então ali usei um lápis marrom, tá? Só pra fazer o esboço da onde eu ia aplicar a tinta preta. Eu tô usando uma tinta facial da Color Make e um pincelzinho de delineado. Eu tentei trocar de pincel, colocar um pincel um pouquinho mais reto, né? Só que eu acredito que ficou muito grosso o traço e eu acabei não gostando. Achei que não ficou muito legal, então eu voltei com aquele pincelzinho de delinear. Fui fazendo todo o risco, preenchendo ali onde encontrava um risco no outro. E essa parte é mais fácil vocês verem do que eu ficar falando. Peguei ali a bundinha do pincel e fui fazendo esse sombreado. Para poder esfumar essas riscas, tô usando ali a bundinha do pincel.
Tenho com a tinta branca da Color Make também. Eu vou fazendo esses pontos de luz. E esse foi o resultado final. Eu achei que poderia ter ficado melhor, mas para a primeira vez que eu faço esse efeito, até que ficou legal. E aí tinha uma coisa que estava me incomodando nessa maquiagem, que é esse pedaço perto da minha sobrancelha, porque parece que eu tô com a sobrancelha junta, né? Uma com a outra. Então eu resolvi apagar esse pedaço, passei ali uma base, dei uma espumadinha com a esponjinha e apliquei o pó em cima. E o resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Beijos, tchau!